Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de O Farol, lançado em 2019, dirigido por Robert Eggers e protagonizado por Willem Dafoe e Robert Pattinson. Lembrando que a análise contém spoilers. O horror de O Farol é lento, simbólico, metafórico e absolutamente psicanalítico. O próprio diretor admitiu em uma entrevista para o The Guardian: "Eu queria fazer um filme que tanto Jung quanto Freud amariam assistir." Antes de começar a análise, é preciso fazer uma observação. Os dois protagonistas se chamam Thomas, e em boa parte do filme, o personagem interpretado por Pattinson diz se chamar Winslow. Mas eu vou me referir a eles pelos seus verdadeiros sobrenomes, Howard e Wake. E sempre que falar sobre Winslow, eu vou estar me referindo ao homem que foi assassinado por Howard, assim como foi creditado no IMDb. É possível explicar através das teorias psicológicas de Freud e Jung alguns questionamentos que podem ter surgido depois que rolam os créditos. Por que Wake não deixa Howard subir até o farol? O que é a luz? Wake é real? Assista o vídeo até o fim, porque eu vou responder todas essas perguntas, mas antes eu vou explicar a minha interpretação desse filme tão metafórico. Primeiramente, precisamos compreender que a ilha não é de fato uma ilha, mas sim a representação da mente de um assassino chamado Thomas Howard. Assim como em Psicose, que já analisei aqui no canal, o cenário do filme é carregado de simbolismo. As diferentes áreas da ilha são representações mistas dos sistemas psíquicos propostos pelos psicanalistas Sigmund Freud e Carl Jung. É importante destacar que Jung foi discípulo de Freud, mas rompeu com seu mentor depois de discordarem de alguns pontos importantes, alguns referentes aos próprios sistemas psíquicos que cada um propunha. De certa forma, a teoria de Jung é complementar à de Freud e é possível identificar ambas na geografia da ilha de O Farol. Durante a faculdade, na minha primeira aula de psicanálise freudiana, a professora desenhou um iceberg na lousa. Ela o dividiu em 3 partes e explicou que a mais submersa representava o inconsciente humano, o centro, o pré-consciente, e a porção superior, o consciente. Essa é uma metáfora poderosa e muito usada entre os estudiosos da área, e é por causa dela que os conteúdos reprimidos de um indivíduo são chamados de conteúdos submersos. É como se todas as memórias traumáticas ficassem mergulhadas no fundo do oceano da mente, como um tesouro pirata perdido. Em O Farol, o oceano representa o inconsciente coletivo proposto por Jung. Repletas de padrões referenciais, como sereias e arquétipos da mitologia grega, as águas que circundam a ilha representam o fluxo simbólico e mitológico da própria humanidade. Wake e Howard simbolizam, respectivamente, Proteus, o pastor dos rebanhos de Poseidon, e Prometeus, o deus do fogo da mitologia grega. As referências literárias também são ricas, desde Moby Dick de Melville até a balada do velho marinheiro de Coleridge. Os tentáculos que aparecem na cúpula do farol, os sonhos horripilantes e os pensamentos pervertidos de Howard também são manifestações do inconsciente coletivo. A ilha e o farol representam o inconsciente pessoal proposto por Freud. É dentro dele que Howard fala pela primeira vez sobre Winslow, o homem que ele matou, embora tenha contado uma versão distorcida dos fatos. A cúpula superior do farol, por sua vez, representa o consciente, mas eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Agora vamos falar sobre os personagens, e para isso eu preciso explicar o sistema psíquico freudiano. Ele é composto por id, ego e superego, que no filme são representados por Wake, Howard e as gaivotas, respectivamente. Em uma cena, Howard discute com Wake que diz: "Eu provavelmente sou fruto de sua imaginação. Esta pedra também é fruto de sua imaginação. Você provavelmente está caminhando por um bosque de amieiros, no norte do Canadá, como um maníaco congelado falando consigo mesmo, com a neve até o joelho." Mais especificamente, Wake é a representação do id, o princípio instintivo do prazer. É a parte de nosso sistema psíquico cujos princípios são os desejos de recompensas rápidas e as necessidades humanas. Ele é flatulento, sexualizado e explosivo, espelhando assim as características básicas instintivas do id. Ele insiste para que Howard também beba, oferta que é recusada no início, mas levada ao extremo no final do filme. Agora vamos analisar essa cena. Primeiro, os dois bebem incessantemente direto da garrafa. E depois de discutirem, Howard reclama: "Estou farto de sua risada, de seu ronco e da droga dos seus peidos. Você cheira a urina, você cheira a esperma, como
podre, como prepúcio coalhado, como cebolas quentes cocô de curral. Estou farto do seu cheiro. Estou cansado. Seu maldito mentiroso, filho da p... Você é um bêbado e um mentiroso de p... Esse diálogo não apenas sugere que o Wake é a definição do id, bem como que Howard é a definição do ego. O ego é baseado no princípio da realidade e faz a mediação entre o instinto do id e a vida real. O indivíduo poderia até pensar em levar adiante um ato criminoso, impulsionado pelo id, mas é justamente seu ego que vai fazê-lo considerar as consequências sociais do crime, como a prisão, além das consequências psíquicas, como a culpa. Sendo assim, no diálogo citado, Howard despreza e reprime o mesmo instinto que outrora o fizera cometer um assassinato. As gaivotas que o atormentam simbolizam o superego, o princípio da moral e do dever. No superego estão presentes os valores e regras impostos pela sociedade. O ataque das gaivotas remete ao sentimento de culpa. A maneira como Wake, Howard e os pássaros interagem naquela abstrata representação do inconsciente é bem similar ao funcionamento do sistema psíquico proposto por Freud. Os diversos diálogos e até a tensão sexual entre eles exploram os conflitos do id, ego e superego. Reassistir ao filme com esse olhar torna a experiência completamente diferente da primeira. Agora que essas dinâmicas foram explicadas, fica a pergunta: Wake é real? Na minha interpretação, não. Wake é apenas a representação do id, e ele nada mais é do que uma manifestação simbólica do inconsciente coletivo, o arquétipo do velho marinheiro. Ele tanto não é real que em certo momento do filme seus olhos lampejam luzes sinistras, uma metáfora à dominância do id sobre o ego. A cena em questão é uma das mais belas do filme e foi inspirada na obra Hipnosis, de Sasha Schneider. Outra dúvida que fica é a seguinte: o que é a luz do farol e por que só o Wake pode acessá-la? De certa maneira, eu já respondi essa pergunta. A luz no topo do farol representa a consciência, e como o Wake simboliza o id, é como se ele fosse a única parte que pode sair do inconsciente para enfrentar o fato que Howard matou alguém. Ele próprio, a representação do ego, não conseguia acessar aquela luz porque não estava preparado para aceitar as consequências psíquicas de seu crime. Só depois de dominar e matar seu id, ou seja, o Wake, que em inglês significa acordar, é que Howard consegue acessar seu consciente. Não é por acaso que ele fica horrorizado e surpreso quando encara a luz. É naquele momento que ele compreende as verdadeiras consequências dos seus atos. A última cena do filme o mostra sendo devorado pelos pássaros, uma alusão também à própria história de Prometeus. Perceba que seus olhos foram levados, indicando que ele morreu após encarar a luz de sua consciência. Além disso, as gaivotas estão bicando seu fígado, uma alusão a todo o álcool que consumiu defensivamente contra a dura realidade que o aguardava. Outro detalhe interessante é como a mandala está presente tanto na escadaria que leva à cúpula superior do farol, quanto nos detalhes do vidro da luz. Ela simboliza o processo de individuação na psicologia junguiana, ou seja, a realização do self, o processo de transcender a própria essência do eu. O Farol é um filme para jamais ser inteiramente compreendido. Suas nuances são simbólicas e, portanto, podem carregar infinitas interpretações. E eu espero que através dessa minha interpretação pessoal você tenha compreendido melhor essa obra tão rica ou, quem sabe, até pensado em novas possibilidades interpretativas. Se possível, compartilhe esse vídeo com um amigo que ficou confuso com esse filme. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.